Alguma vez sonhaste em viver na Idade Média? Cavaleiros de armadura brilhante, castelos majestosos, talvez uma época mais simples? Bem, esquece essas noções românticas agora mesmo, porque estamos prestes a puxar o tapete de boas-vindas medieval de debaixo de ti. Descobrimos 33 realidades cotidianas dessa era tão bizarramente estranhas, tão hilariantemente anti-higiênicas e tão profundamente esquisitas que beijarás a tua canalização interior e o teu router Wi-Fi com uma gratidão renovada. Prepara-te para um passeio histórico rumo ao verdadeiramente absurdo. 1. Primeiro na nossa lista de Não Poderias Inventar Isto. Uma história que é um verdadeiro deleite da loucura medieval. Imagina isto. Erfurt, Alemanha, o ano 1184. O rei Henrique VI convoca uma grande reunião, um Hoftag, basicamente uma convenção VIP medieval. Todos os nobres, bispos e figurões importantes estão lá, apertados no andar superior de um edifício no Mosteiro de São Pedro. Estão provavelmente a discutir coisas medievais muito sérias, como qual chapéu pontudo é mais pontudo ou onde conquistar a seguir. De repente, crack! Todo o chão de madeira, sobrecarregado com todo aquele ego nobre e armadura, desaba. E onde caem? Diretamente para a fossa da latrina do mosteiro. A fossa, a gigantesca retrete medieval. Estamos a falar de dezenas dos melhores da Alemanha, a afogar-se em excrementos humanos reais. Relatos dizem que cerca de 60 figuras proeminentes encontraram o seu fim incrivelmente indigno, sufocando em séculos de... Bem, tu percebes a imagem. O próprio rei só sobreviveu porque estava sentado numa alcova com um chão de pedra. Consegues imaginar o cheiro? O caos? O puro embaraço para aqueles que quase se afogaram? Fala-se de uma maneira de entrar na história de... literalmente. 2. Então, estás na Europa medieval e estás a pensar: talvez ter o nosso 15º filho não seja a melhor ideia agora, com a peste e tudo mais. Quais são as tuas opções de controlo de natalidade? Bem, esquece a ciência, porque essa estava maioritariamente ocupada a descobrir quantos anjos podiam dançar na cabeça de um alfinete. Em vez disso, recorrerias a alguns remédios populares verdadeiramente bizarros. Que tal usar um amuleto feito de um sapo seco? Sim, um sapo. Ao pescoço. Ou talvez te apetecesse inserir um pessário feito de... Espera por isso, excremento de crocodilo. Sim, cocó de crocodilo real, estrategicamente colocado. Outras escolhas populares incluíam testículos de doninha, porque, obviamente, ou beber misturas feitas de casca de salgueiro, o que, ok, tem alguma base científica para a aspirina, mas eles não estavam exatamente a fazer ensaios clínicos. O puro desespero e, sejamos honestos, a natureza nauseante desses métodos apenas mostra quão radicalmente diferente era a sua compreensão do corpo humano. Noite romântica, querida. Deixa-me só pegar no meu sapo e excremento. 3. Antes do Netflix, antes do HBO, antes mesmo da televisão por cabo básica, o que as pessoas faziam para um entretenimento emocionante? Bem, se estivesses na Europa medieval, pegarias nos miúdos, empacotarias um almoço e irias até a praça da cidade para uma execução pública. A sério, estes não eram assuntos solenes e escondidos. Eram espetáculos públicos massivos, os blockbusters da sua época. As pessoas viajavam milhas, vendedores vendiam comida e bebida, e um bom lugar com uma vista clara do cepo ou da forca era muito procurado. Era em parte um evento social, em parte uma lição moral, supostamente, e tudo um entretenimento macabro. Imagina o entusiasmo. Esta sexta-feira, não percas Thomas, o traidor, a ser desmembrado. Diversão para toda a família. É um pouco como Netflix e matar, só que com mortes reais e lanches muito, muito piores. E pensavas que o teu reality TV era intenso? 4. Achas que o teu sistema legal é estranho? Segura a minha cerveja.
Nos tempos medievais, não eram apenas os humanos que podiam ir parar ao tribunal. Ah, não, os animais também tinham o seu dia perante um juiz. Estamos a falar de julgamentos reais e formais para criaturas grandes e pequenas. Os porcos eram notoriamente réus comuns, frequentemente acusados de assassinar crianças, e sim, podiam ser considerados culpados e sentenciados à morte por enforcamento ou queima, por vezes até vestidos com roupas humanas para a ocasião. Mas não parava por aí. Ratos, gorgulhos, gafanhotos, até moscas e lagartas eram levados a julgamento por danificarem colheitas ou por serem incômodos em geral. Teriam advogados nomeados pelo tribunal, testemunhas seriam chamadas e, se considerados culpados, poderiam ser excomungados pela igreja ou ordenados a deixar a cidade. Imagina um advogado a argumentar seriamente. O meu cliente, Sir Reginald Barata, estava apenas a procurar sustento. É totalmente louco, mas mostra um mundo onde as linhas entre humano e animal, pecado e crime, eram fascinantemente borradas. 5. Vamos falar sobre a derradeira ferramenta multiusos medieval, o elixir dourado de... Bem, não era exatamente um elixir, mas era definitivamente dourado. Estou a falar de urina. Sim, xixi. O bom e velho número 1. Num mundo sem química avançada, urina envelhecida era surpreendentemente útil, principalmente graças ao seu teor de amoníaco. Precisas de deixar a tua roupa de cama a brilhar? Esquece a lixívia, mergulha-a em xixi velho. Era um auxiliar de lavagem comum. Tens algumas peles de animais duras que precisas de amolecer para couro? A urina estava lá para os curtidores. Alguns até afirmavam que era um fantástico antisséptico para feridas. Embora eu, provavelmente, preferisse arriscar com um pouco de sujidade. Obrigado. Existem até relatos de que era usado como elixir bucal para dentes mais brancos. Embora isso possa ser mais romano, o princípio do amoníaco como limpador era compreendido. Então, da próxima vez que te queixares das tarefas domésticas, fica feliz por não teres de recolher as contribuições da família para o dia da lavagem. A solução original ecológica, suponho eu? 6. O majestoso castelo medieval. Cavaleiros, dragões, donzelas e retretes que dariam um ataque cardíaco a um inspetor de saúde moderno. Entra a garderobe. Parece chique, certo? Como um closet para as tuas vestes. E por vezes ficava perto de onde as roupas eram guardadas, porque os fumos de amoníaco do depósito abaixo supostamente ajudavam a afastar as traças. Inteligente? Mas a garderobe em si era essencialmente um assento de pedra ou madeira com um buraco, projetando-se da muralha do castelo. E para onde ia tudo? Direto para baixo. Plop. Para o fosso se tivesse sorte, ou apenas para o chão abaixo se não tivesses. Imagina ser um soldado sitiante a tentar escalar as muralhas e uma infeliz bomba aterrar de cima. Fala-se de guerra biológica, privacidade mínima, papel higiênico, um punhado de feno, musgo, ou se fosses realmente chique, um trapo. O pesadelo com casa de banho privativa, de fato. Verdadeiramente o auge da conveniência medieval. 7. Então, estás a viver na Idade Média. Acabaste de terminar um dia difícil de... Bem, o que quer que os dias difíceis implicassem naquela altura que não envolvia navegar nas redes sociais. Provavelmente estás a sentir-te um pouco sujo. Ora para um bom e quente duche? Boa piada. Tomar banho, como o conhecemos, era um luxo raro, e por vezes até visto com suspeita. Para muitos, uma lavagem completa do corpo podia acontecer apenas algumas vezes por ano. Se tanto. Casas de banho públicas existiam, claro, mas frequentemente tinham a reputação de serem, digamos, covis de iniquidade, e alguns médicos até acreditavam que a água quente abria os poros às doenças, o infame miasma ou ar mau. Então, as pessoas geralmente se contentavam com um rápido salpico de água nas mãos e no rosto. O aroma geral de uma cidade medieval ou de uma sala cheia.
Digamos apenas que teria sido robusto. Pensa nisto. O teu banho de Natal anual era um grande evento. De repente, aquele cheiro ligeiramente a mofo na tua mochila de ginásio não parece tão mal, pois não? 8. Dando seguimento à infrequente higiene. Como é que as pessoas medievais lidavam com o cheiro omnipresente de corpos não lavados, saneamento questionável e a generalizada medievalidade? Tinham desodorizante corporal Axe de super força? Não exatamente. A solução deles era muito mais floral. Literalmente. As pessoas carregavam ramiletes, pequenos buquês de flores e ervas perfumadas, ou pomanders, que eram pequenas bolas de substâncias aromáticas como âmbar cinzento, almíscar ou especiarias, muitas vezes em caixas de metal ornamentadas. A ideia não era eliminar maus cheiros, uma tarefa impossível, na verdade, mas criar uma pequena bolha pessoal de ar ligeiramente menos ofensivo à volta do nariz. Imagina uma nobre senhora a cheirar delicadamente o seu ramilhete enquanto caminha por um mercado lotado, ou um cavalheiro a segurar o seu pomander no alto numa sala abafada. É uma imagem encantadora, até perceberes que eles faziam isso para evitar engasgar-se com o cheiro de todos, incluindo eles próprios. Abençoados sejam os seus pequenos corações perfumados por tentarem. 9. Certo, vamos falar sobre sorrisos na Idade Média. Ou melhor, a sua ausência muitas vezes aterradora, porque os cuidados dentários eram, para dizer o mínimo, medievais. Se tivesses uma dor de dentes, as tuas opções eram sombrias. Poderias tentar bochechar com vinho, o que, pelo menos fazia a dor parecer um pouco mais distante por um momento. Ou poderias rezar. Muito. Santa Apolônia era a santa a quem recorrer para problemas dentários, e as pessoas imploravam-lhe por alívio. Se a intervenção divina e a bebida falhassem, a tua próxima paragem era frequentemente o barbeiro cirurgião local. Lembram-se desses tipos? Os especialistas em cortes de cabelo e amputações? Eles eram também os teus dentistas. A sua ferramenta principal, um par de alicates aterrorizante e um braço forte. Anestesia? Isso era para fracos, ou mais precisamente, em grande parte inexistente. Eles simplesmente arrancariam aquele dente, e tu esperarias que tirassem o certo, e que não morreres da infecção subsequente. De repente, um tratamento de canal parece um dia de spa, não parece? 10. Imagine-se sentado para um farto banquete medieval. Carnes assadas suculentas, canecas transbordantes de cerveja e... sem pratos? Bem, não como os conhecemos. Em vez disso, você frequentemente recebia um trencher. O que é um trencher, você pergunta? Era basicamente uma fatia grossa e plana de pão amanhecido, geralmente de alguns dias, para que estivesse bem firme. Você empilhava sua comida neste prato comestível e o pão absorvia todos os deliciosos sucos e gordura. Delicioso. Então, depois de devorar o prato principal, você tinha uma escolha. Se você ainda estivesse com fome, poderia comer seu trencher. Isso sim, é desperdício zero. Se você fosse uma alma generosa, ou talvez apenas estivesse cheio, poderia dar seu prato de pão ensopado de molho aos pobres, ou jogá-lo aos cães que esperavam ansiosamente debaixo da mesa. É um sistema brilhante, na verdade. Sem louça para lavar, apenas mais comida ou alguns cães muito felizes. Embora eu me pergunte sobre a integridade estrutural de um trencher realmente encharcado. 11. A água na Idade Média era um pouco como jogar roleta russa com seu sistema digestivo. Rios eram frequentemente esgotos a céu aberto. Poços podiam estar contaminados, e um gole da fonte errada poderia significar uma semana de arrependimento de cada escolha de vida que você já fez, ou pior. Então, o que as pessoas medievais sensatas bebiam em vez disso? Álcool. E muito dele. Cerveja e vinho eram as bebidas de escolha para praticamente todos, incluindo crianças. Sim, o pequeno time provavelmente estava desfrutando de uma cerveja fraca com seu café da manhã. Não se tratava de ficar bêbado, embora isso certamente acontecesse. Tratava-se de segurança.
O processo de fermentação matava muitas das bactérias desagradáveis que tornavam a água tão perigosa. Então, água, água por todo lado e nenhuma gota para beber, era uma realidade diária literal, a menos que você a preferisse fermentada e ligeiramente inebriante. Um brinde à sobrevivência. 12. Especiarias na Idade Média eram como ouro. Pimenta, cravos, noz moscada. Estas coisas eram fantasticamente caras, enviadas por vastas distâncias e um verdadeiro símbolo de status. Se seu anfitrião polvilhava alguma especiaria exótica em sua comida, você sabia que eles estavam nadando em dinheiro. Mas, além de apenas exibir sua riqueza, esses preciosos pós tinham outro propósito, um pouco menos glamouroso: mascarar o sabor de alimentos que estavam, digamos, passados. Refrigeração não era exatamente uma realidade, e a carne, em particular, tinha a tendência de ficar um pouco estranha, um pouco azeda, um pouco... Oh céus, deveria cheirar assim? Uma boa dose de especiarias fortes poderia ajudar a encobrir esses sabores estranhos, fazendo com que um pedaço duvidoso de carneiro parecesse subitamente quase palatável. Então, da próxima vez que você desfrutar de um prato fortemente temperado, pare e pergunte-se se seus ancestrais eram gênios culinários, ou apenas muito bons em esconder o sabor de um iminente envenenamento alimentar. 13. Chega a sexta-feira, e se você é um cristão medieval devoto, isso significa que não há carne, apenas peixe. Mas e se você estiver a milhas do mar, ou simplesmente desejar algo um pouco mais substancial do que uma truta de aparência triste? Entra o castor. Sim, o castor trabalhador e construtor de barragens. Agora, você pode estar pensando: um castor é um mamífero peludo, claramente não um peixe. Ah, mas você não está pensando com a lógica eclesiástica medieval. Como o castor tem uma cauda plana e escamosa e passa muito tempo na água, alguns estudiosos da igreja muito astutos, e presumivelmente com desejo de castor, declararam que sua cauda e às vezes até suas patas traseiras contavam como peixe. Problema resolvido. Você poderia felizmente mastigar uma suculenta cauda de castor e ainda estar de acordo com a lei dietética religiosa. É uma brecha hilariamente conveniente, provando que onde há vontade e uma congregação faminta, há uma maneira de reclassificar um animal inteiro. 14. Imagine a barbearia do seu bairro. Cadeiras agradáveis, espelhos limpos, talvez algumas revistas. Agora, imagine esse mesmo barbeiro, depois de lhe dar um corte e um barbear impecáveis. Perguntar casualmente se você gostaria que ele resolvesse aquela incômoda pedra na bexiga, ou talvez tirasse um pouco de sangue para curar sua febre. Bem-vindo ao mundo do barbeiro cirurgião. Esses indivíduos multitalentosos não estavam apenas cortando cabelo. Eles estavam realizando cirurgias menores, extraindo dentes, engessando ossos e, claro, a sempre popular sangria. Eles eram os cavalos de batalha da medicina medieval, especialmente para o povo comum que não podia pagar um médico treinado em universidade. O poste de barbeiro listrado de vermelho e branco disse que representa sangue e ataduras. Assim você podia fazer um corte curto atrás e nas laterais, e potencialmente contrair uma infecção fatal, tudo em um local conveniente e provavelmente bastante falador. Que serviço! 15. Com dor de cabeça? Meio para baixo? Contraiu a peste? Bubônica ou de outra forma? Não tema, pois o mundo médico medieval tinha uma solução pronta e curativa para praticamente tudo o que o afligia: a sangria. A teoria, baseada na antiga ideia dos 4 humores, era que a maioria das doenças era causada por um excesso de sangue. Então, naturalmente, a solução era se livrar de um pouco dele. Barbeiros cirurgiões ou médicos sacariam uma lanceta ou empregariam algumas sanguessugas famintas, e o sangue sairia. Quanto? Bem, isso dependia. Às vezes um pouco, às vezes muito. Funcionava? Quase certamente não para a maioria das condições, e provavelmente deixava muitas pessoas mais fracas e mais suscetíveis a, você sabe, realmente morrer.
Mas ei, era algo a fazer, e parecia muito médico e importante. Se sentindo meio mal, amigo, vamos apenas drenar 1 ou 2 pintes, você ficará novinho em folha, ou morto, um dos dois. 16. Se você achava que sua tia excêntrica com seus cristais e óleos essenciais era excêntrica, você não conheceu o charlatão medieval. Esses personagens vagavam pela terra, prometendo curas milagrosas para tudo, desde calvície até possessão demoníaca, muitas vezes com ingredientes que fariam um farmacêutico moderno chorar. Que tal um pouco de pó de múmia? Sim, múmias egípcias moídas de verdade para suas doenças. Ou talvez um pouco de chifre de unicórnio, que geralmente era presa de narval para afastar o veneno. Excremento de animais, pedras preciosas em pó, estranhas poções de ervas preparadas sob a lua cheia enquanto se cantava ao contrário. Nada era estranho demais se vendesse uma cura. Muitos desses doutores eram showmen carismáticos, mais interessados na sua bolsa de moedas do que na sua constituição. E os tratamentos? Frequentemente ineficazes, às vezes perigosos e quase sempre hilariamente nojentos. Isso faz você apreciar uma simples aspirina, não faz? 17. Acha que seus jantares têm momentos constrangedores? Tente comparecer a um banquete medieval onde os modos à mesa fariam uma hiena corar. Cuspir no chão? Perfeitamente aceitável em muitos círculos, desde que você não mirasse em alguém importante. Arrotar alto depois de uma refeição satisfatória? Isso era frequentemente visto como um elogio ao chefe. Limpar suas mãos gordurosas na toalha de mesa, ou até mesmo em suas próprias roupas, se um cão não estivesse por perto para lambê-las? Claro, por que não? E falando em cães, eles eram frequentemente convidados bem-vindos debaixo da mesa, prontos para abocanhar quaisquer ossos ou restos que você generosamente lhes atirasse. Compartilhar um copo comunitário com várias outras pessoas, algumas das quais poderiam ter higiene dental questionável ou uma tosse persistente? Prática padrão. Era um festival de funções corporais e germes compartilhados. De repente, aquele primo que mergulha o salgadinho 2 vezes não parece tão ruim. 18. Já falamos sobre as garderobes, aqueles deliciosos sanitários de castelo. Mas quem tinha o trabalho verdadeiramente glamouroso de limpar todas aquelas latrinas, fossas e poços de esgoto, especialmente em vilas e cidades? Entra em cena o Gong Farmer, ou Nightman. Este era, sem dúvida, um dos piores, mais fedorentos e mais repugnantes trabalhos do mundo medieval. Essas almas corajosas, ou talvez apenas desesperadas, trabalhavam à noite, daí Nightman, para esvaziar os dejetos humanos acumulados. Eles o pá carregavam em carroças e o levavam embora, geralmente para descartá-lo fora dos muros da cidade, ou vendê-lo como fertilizante. O pagamento era às vezes decente porque, bem, quem mais queria fazê-lo? Mas o estigma social e o puro assalto olfativo devem ter sido avassaladores. Imagine o perfil deles no Tinder. Gong Farmer. Gosto de noites longas, ar fresco, quando consigo, e não falar sobre trabalho. Uma profissão verdadeiramente nobre, embora totalmente revoltante. 19. Então você foi acusado de um crime nos tempos medievais. Você jura que é inocente, mas não há CCTV, nenhuma evidência de DNA, apenas sua palavra contra a deles. Como você prova sua inocência? Ora, através de um julgamento por ordalha, é claro. Isso era basicamente pedir a Deus para realizar um pequeno milagre para mostrar que você estava dizendo a verdade. Ordalhas comuns incluíam carregar uma barra de ferro em brasa por uma distância definida. Sua mão seria enfaixada e, se, depois de alguns dias, estivesse curando bem sem apodrecer, então, viva! Deus o havia declarado inocente. Se fosse uma bagunça nojenta e cheia de pus, bem, você era culpado e provavelmente estava prestes a perder a mão de qualquer maneira. Outro favorito era o julgamento pela água. Ser jogado em um rio com as mãos amarradas. Se você afundasse, era inocente.
mas possivelmente morria afogado, o que era um pequeno inconveniente. Se você flutuasse, a água, sendo pura, o havia rejeitado, significando que você era culpado. É um ganha-ganha para absolutamente ninguém envolvido, exceto talvez os espectadores. 20. Moda é dor, querida. E em nenhum lugar isso era mais verdadeiro do que com o calçado medieval. Especificamente, os krakows, ou pulens. Eram sapatos com bicos ridiculamente longos e pontudos. Não estamos falando de 1 ou 2 polegadas extras. Estamos falando de pontas que podiam estender-se 6 polegadas, um pé, ou mesmo, para o nobre verdadeiramente à frente da moda, até 2 pés, além dos dedos reais. Imagine tentar andar, muito menos navegar por ruas medievais lotadas, ou, Deus me livre, escadas, com essas coisas. Era tão impraticável que às vezes as pontas tinham que ser recheadas com musgo ou barbatana de baleia para manter sua forma, ou mesmo acorrentadas aos joelhos do usuário para evitar que tropeçassem em sua própria extravagância. A igreja os condenava como garras do diabo e símbolos de vaidade. Naturalmente, isso apenas os tornava mais populares entre a juventude rebelde. Imagine um pai medieval. Você não vai sair com sapatos tão pontudos, meu jovem. 21. Se os homens exibiam-se com seus sapatos pontudos, as nobres esticavam-se para o céu com seus toucados, particularmente o renin. Este era um chapéu alto, cônico ou em forma de pináculo, muitas vezes adornado com um véu esvoaçante. Pense em uma princesa de conto de fadas, mas com sérios desafios aerodinâmicos. Alguns renins podiam ter 1 pé, 2 pés ou até 3 pés de altura. Eles eram um grande símbolo de status. Quanto mais alto seu chapéu, mais alta sua posição, presumivelmente. Mas imagine as dificuldades práticas. Atravessar uma porta medieval padrão? Boa sorte! Você teria que aperfeiçoar uma inclinação muito profunda, como uma reverência, inclinar a cabeça em um ângulo precário ou simplesmente aceitar que seu chapéu sofisticado seria danificado. Os cavaleiros provavelmente tinham mais facilidade em justar do que uma dama de renin em navegar por um salão de baile lotado. Portas. 1. Renins. 0. Geralmente. 22. O casamento medieval. Uma bela união de 2 almas reunidas por terra, dinheiro e alianças estratégicas. Romance? Amor? Eram bônus agradáveis se acontecessem, mas certamente não eram os principais motivos para a maioria das famílias nobres ou ricas. Os casamentos eram frequentemente arranjados quando a noiva e o noivo ainda eram crianças, às vezes até bebês, para garantir propriedades, consolidar poder ou forjar tratados de paz. O jovem casal talvez nem se encontrasse antes do dia do casamento. Era menos, quer casar comigo, e mais, nossos advogados redigiram o acordo pré-nupcial, assine aqui. Para os plebeus poderia haver um pouco mais de escolha pessoal, mas a estabilidade econômica e a garantia da continuidade da fazenda ou do comércio da família ainda eram primordiais. Então, se você está estressado com seus matches em aplicativos de namoro, fique feliz por não estar sendo trocado por um par de porcos premiados e um acre de terra. 23. Em nosso mundo moderno, o espaço pessoal é sagrado. Temos nossos próprios quartos, nossas próprias camas. Na Idade Média, nem tanto. Para muitas famílias, especialmente camponeses, todos se amontoavam em uma cama ou em uma plataforma de dormir comunitária para conservar o calor. Estamos falando de pais, filhos, talvez um parente visitando e muito possivelmente alguns animais de fazenda amigáveis como galinhas ou até um leitão se estivesse particularmente frio. Imagine o ronco, os chutes, as pulgas. As pulgas! Privacidade era um conceito estranho. Se você fosse hóspede em um castelo ou estalagem, poderia se encontrar dividindo a cama com completos estranhos. Era tudo muito aconchegante, de uma forma apertado como sardinhas em uma lata cheia de gado e parasitas.
faz com que aquele colchão irregular na casa dos seus sogros pareça um resort 5 estrelas, não é? 24. Lar doce lar na Idade Média frequentemente significava lar enfumaçado, escuro e ligeiramente úmido. A maioria das moradias camponesas eram cabanas simples, de 1 ou 2 cômodos, muitas vezes com telhados de palha, paredes de taipa e chão de terra batida. As janelas eram pequenas, geralmente apenas aberturas sem vidro com venezianas de madeira, para afastar o pior do tempo e, presumivelmente, esquilos curiosos. Aquecimento central? Essa era a lareira aberta no meio do cômodo, com a fumaça esperançosamente, encontrando seu caminho para fora por um buraco no telhado ou um frontão mal vedado. Mais frequentemente, ela apenas enchia o cômodo, deixando tudo e todos cobertos por uma fina camada de fuligem e cheirando perpetuamente a fumaça de madeira. Ar fresco era algo que se experimentava do lado de fora. Lá dentro, era uma mistura perfumada de fumaça, corpos não lavados, cheiros de comida e talvez um toque de gado próximo. Ah, o charme rústico! 25. Esqueça o modo anônimo. Em uma vila ou cidade medieval, todos sabiam tudo sobre você. Seus assuntos eram os assuntos deles. A falta de privacidade era assustadora para os padrões modernos. As casas eram amontoadas, as paredes eram finas e as pessoas viviam grande parte de suas vidas ao ar livre ou em espaços comunais. Quem você estava cortejando, o que você comeu no jantar, sua última discussão com seu cônjuge, aquela erupção cutânea embaraçosa que você desenvolveu, é provável que seus vizinhos estivessem totalmente informados. Fofocas eram uma forma importante de entretenimento e troca de informações. Se você fizesse algo escandaloso, a vila inteira saberia antes mesmo de você terminar de fazê-lo. É como viver em um reality show para o qual você nunca se inscreveu, e todos têm um lugar na primeira fila e opiniões muito fortes. Nenhum segredo estava seguro no mundo aconchegante e claustrofóbico da comunidade medieval. 26. Antes da teoria dos germes, antes dos raios-x, antes que o WebMD transformasse todos em hipocondríacos, a compreensão médica era dominada pela teoria dos 4 humores. Essa antiga ideia grega, que persistiu durante a Idade Média, propunha que o corpo humano continha 4 fluidos essenciais: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. Sua saúde e personalidade eram determinadas pelo equilíbrio desses humores. Sangue demais? Você era sanguíneo, alegre e otimista. Fleuma demais? Fleumático, calmo, talvez um pouco lento. Um excesso de bilis amarela tornava você colérico, impetuoso e mal-humorado. E bilis negra demais? Isso o tornava melancólico, triste e sombrio. A doença era vista como um desequilíbrio desses humores, e os tratamentos, como sangrias ou prescrição de certos alimentos, visavam restaurar esse equilíbrio. É um sistema maravilhosamente simplista, que não fazia absolutamente nenhum sentido científico, mas, durou mais de 1000 anos. 27. Acha que o futebol moderno é um esporte difícil? Você não viu nada parecido com o futebol medieval. Este não era um jogo de trabalho de pés elegante e passes estratégicos. Era frequentemente uma briga caótica e violenta envolvendo vilas inteiras. A bola podia ser uma bexiga de porco inflada, ou às vezes algo mais macabro. Regras? Que regras? O objetivo era geralmente levar a bola a um marco específico, muitas vezes a quilômetros de distância, por qualquer meio necessário. Isso envolvia uma enorme multidão de pessoas chutando, socando, arranhando e pisoteando umas às outras. Ossos quebrados eram comuns, ferimentos graves frequentes e mortes não eram incomuns. Era menos esporte e mais motim organizado com um objeto vagamente esférico. Os reis às vezes tentavam proibi-lo, porque distraía da prática de arco e flecha, o passatempo militarmente mais útil. Mas o povo amava sua brutal vila contra vila confusão. 28.
Na hierarquia rígida da corte medieval, falar a verdade ao poder era uma maneira infalível de perder a cabeça. A menos que, é claro, você fosse o bobo da corte. Esses tolos, muitas vezes vestidos com trajes variados e sinos em seus chapéus, tinham uma licença única para zombar, satirizar e criticar a todos, incluindo o próprio rei. Eles usavam inteligência, enigmas e comportamento ultrajante para apontar verdades incômodas ou as absurdidades da vida cortesã, tudo sob o disfarce de entretenimento. Um bom bobo era inteligente, perspicaz e possuía uma compreensão aguçada da natureza humana. Eles eram os comediantes stand-up e satiristas políticos originais, caminhando em uma linha tênue entre a diversão e a ofensa. Era um trabalho arriscado. Uma piada que não caía bem com um monarca sensível ainda podia ter sérias consequências. Mas para aqueles que o dominavam, eles eram os únicos que podiam realmente assar o rei e viver para contar a história. 29. Vivemos em um mundo de ciência e fatos verificáveis, na maior parte. Mas na Idade Média, a linha entre o real e o fantástico era muito mais tênue. Para o camponês médio, e até muitos nobres, dragões não eram apenas criaturas de mito. Eram uma ameaça potencial, embora rara. Grifos, aqueles majestosos híbridos de águia e leão, totalmente plausível. Monstros marinhos à espreita nos oceanos inexplorados? Absolutamente. Essas criaturas povoavam seus mapas, suas histórias e seus medos. Bestiários, ou livros de bestas, descreviam esses animais fantásticos ao lado de animais reais como leões e elefantes, muitas vezes com pouca distinção entre fato e fábula. Não era que fossem estúpidos. Era um mundo com vastas regiões inexploradas, onde estranhas histórias vinham de terras distantes, e onde o sobrenatural era uma parte aceita da existência diária. Então, se você ouvisse um barulho estranho fora de sua vila à noite, poderia realmente se perguntar se era um lobo, ou, você sabe, um grifo procurando um lanche. 30. Tem um problema? Na Idade Média havia um santo para isso. Sério. Para quase todas as doenças, profissões ou situações infelizes concebíveis, havia um santo padroeiro específico a quem você podia pedir ajuda. Perdeu suas chaves? Reze para Santo Antônio de Pádua. Está com dor de garganta? São Brás era o seu cara, preocupado com raios? Santa Bárbara o protegia. Havia santos para cervejeiros, santos para viajantes, santos para pessoas com dor de dente, olá novamente Santa Apolônia, e até santos para proteger contra ratos e camundongos. Era um sistema de apoio celestial altamente especializado. Essa devoção aos santos proporcionava conforto e uma sensação de controle em um mundo cheio de incerteza e perigo. Além disso, dava a você alguém específico para culpar se as coisas não dessem certo. Santo Antônio, estou rezando há uma semana. Onde estão minhas malditas chaves? Irium. Acha que a polícia da moda é uma invenção moderna? Pense novamente. A sociedade medieval tinha leis suntuárias, que eram basicamente regras sobre o que você podia e não podia vestir com base em sua classe social e renda. Essas leis ditavam os tipos de tecido, cores, peles e até a quantidade de ornamentação permitida para diferentes hierarquias. Um camponês vestindo veludo luxuoso ou exibindo bordados muito sofisticados? Escandaloso! Isso era reservado para a nobreza. A ideia era manter a ordem social e impedir que os plebeus parecessem acima de sua posição. As penalidades por quebrar essas leis da moda podiam variar de multas à confiscação das vestimentas infratoras, ou até mesmo vergonha pública. Então, se você fosse um mercador medieval que de repente ficou rico, não podia simplesmente sair e comprar a roupa mais chamativa. Você tinha que se vestir de acordo com seu lugar legalmente definido no mundo. Fale sobre um desanimador para sua farra de compras. Desculpe, senhor, aquele acabamento de arminho é apenas para barões. Tire sua túnica. 32.
Os livros de leis medievais eram tesouros do verdadeiramente bizarro e maravilhosamente específicos. Claro, havia leis contra assassinato e roubo, mas depois havia as verdadeiras joias. Por exemplo, em algumas partes da Inglaterra, era alegadamente ilegal cantar uma canção de Natal feia durante o Natal. Um crime contra o espírito festivo, aparentemente. Havia leis que regulavam o comprimento de um punhal que um homem podia carregar, leis que ditavam quando e onde se podia jogar dados ou tênis, muitas vezes proibido para as classes mais baixas, para que não os distraísse do trabalho ou da arquearia. Em algumas cidades, era obrigatório para os homens praticar arquearia aos domingos. Imagine ser multado por não ser bom o suficiente em Deck the Halls, ou por faltar à sua prática de arco e flecha no fim de semana. Isso apenas mostra que os legisladores medievais tinham muito tempo livre e algumas ideias muito particulares sobre como a sociedade deveria funcionar. 33. Sem smartphones, sem internet, sem 500 canais de TV a cabo. Como é que as pessoas medievais matavam o tempo e se entretinham? Bem, para a nobreza, havia caça, falcoaria e torneios. Para todos os outros, as coisas ficavam um pouco mais rústicas. Festivais nas aldeias eram enormes, frequentemente envolvendo grandes quantidades de cerveja, banquetes, dança e jogos que podiam ser bastante violentos. Pense menos em desportos organizados, mais em brigas caóticas. O entretenimento com animais também era tragicamente popular. A caça ao urso, onde um urso acorrentado era atacado por cães, ou as rinhas de galos, eram espetáculos comuns. As pessoas apostavam em dados, jogavam jogos de tabuleiro, como xadrez e gamão, ou os seus equivalentes medievais, ouviam menestréis viajantes e, claro, praticavam o passatempo secular da fofoca. Era um mundo onde se fazia a própria diversão, muitas vezes com uma boa dose de álcool e um desrespeito alegre pelo bem-estar animal ou pela segurança pessoal. Então, a Idade Média. Menos glamour de conto de fadas, mas segura a minha cerveja e observa este desastre absoluto a desenrolar-se. Depois desse desfile de horrores históricos e rotinas diárias verdadeiramente desconcertantes, eis a pergunta de $1 milhão. Qual é a única norma medieval que desenterramos hoje que não só te faz encolher, mas te faz correr de volta para o século XXI, profundamente grato pelo Wi-Fi, antibióticos e saneamento básico? Quero a tua escolha mais visceral. Prefiro lutar com um texugo infectado pela peste, nos comentários abaixo. Se este mergulho na gloriosa insanidade histórica fez o teu cérebro formigar ou o teu estômago revirar, arrasa esse botão de goste e subscreve para mais verdades inacreditáveis que eles convenientemente se esqueceram de te ensinar.